Eu sou o Alan dos Santos, estou aqui com Alexandre Ramaz e nós entregamos o Oscar da política brasileira para o filme Pânico em Brasília. Esse tema pode mudar completamente o cenário político brasileiro. Vamos logo direto ao assunto. Brasília tá feio o negócio, tá? O que acontece? Teve o Oscar, né, Ramaz? Você não acompanha o Oscar, né? Não, Teve o Oscar. eu tô ciente do que aconteceu. Mas tem um outro filme que é esse aí, ó. Pânico em Brasília. Você já viu Todo Mundo em Pânico em Brasília? Você já viu esse filme, Ramaz? Superprodução. Já viu esse filme ou não? Já, tá em andamento. Todo Mundo em Pânico em Brasília. E por que tá todo mundo em pânico em Brasília? Esse foi uma thread que eu quero mostrar para vocês. O caso do Banco Master entrou na fase das delações. Bora recordar que existe uma regra universal em escândalos financeiros. Quem fala primeiro se salva, mas quem fala depois vira personagem da delação do outro, rapaz. É aí que o pau tora. Então vamos lá, eu fiz essa thread aqui para vocês hoje aqui no programa. A prisão de Vocaro, pela segunda vez, né, a prisão 2, a missão, determinado por André Mendonça, mudou completamente o clima em Brasília. Quando começam a aparecer diálogos gravados, acontece algo curioso. A memória de muita gente melhora do nada. Agora surgiu o verdadeiro problema. A lista dos que estão para delatar não é pequena. Não é pequena. Perdão. E nessa lista estão ex-diretor de fiscalização do Banco Central, ex-chefe de supervisão bancária, ex-sócios do Vocaro, diretores do banco, operadores financeiros. É praticamente um elenco inteiro de um filme hollywoodiano. E tem mais, tá, galera? As investigações também mencionam personagens ligados a monitoramento, espionagem e intimidação de adversários. Ou seja, o escândalo não envolve apenas o Banco Master, envolve toda a estrutura de poder de Brasília, inclusive o STF. Nesse momento começa o jogo psicológico mais brutal das investigações. Todos os envolvidos passam a ter o mesmo medo. Será que alguém já foi falar? Será que alguém já delatou? Porque delação premiada no Brasil funciona assim, o Ramaz pode explicar bem para vocês. Quem chega primeiro no Ministério Público leva os melhores benefícios. Quem chega depois descobre que as histórias já foram contadas, as provas já apareceram e o desconto acabou. E é por isso que muitos escândalos gigantes começam a desmoronar de repente. Não é porque apareceu uma prova, é porque alguém decidiu falar antes dos outros. E quando o primeiro delator aparece, acontece um efeito dominó. Um começa, outro corre, depois outro. E quando você percebe, o caso inteiro já desmoronou. Brasília agora vive, nesse momento, um silêncio público, mas um pânico em privado. Advogados trabalhando madrugada dentro, e a pergunta que todo mundo está fazendo agora é aquela mais simples de todas. Quem vai delatar primeiro no caso Master? Porque quando o primeiro falar, o resto não terá escolha. Essa foi a thread que eu fiz questão de mostrar aqui para vocês e ler ao vivo, porque esse tema pode mudar completamente o cenário político brasileiro. Por quê? Isso não é clickbait, não. Você não está querendo enganar a gente para dar esperança van, ou querer encher o nosso coração de esperança, num caso que a gente já sabe que vai terminar em pizza? Então, vamos lá. Primeiro, quem está à frente desse caso todo não são os mesmos personagens que conseguem abrir a gaveta e colocar tudo lá dentro. E fecha a gaveta. Quem são os ministros do STF que estão com a maior tranquilidade do mundo de colocar tudo na gaveta? Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, José Dirceu. Os outros também fazem isso, mas esses três com muito mais cara de pau. O André Mendonça, não. Já tem um tempo que o André Mendonça, ele tá ali meio que no aquecimento, sabe que aquecimentozinho antes do rola, no jiu-jitsu? Então ele tá ali no aquecimento, meio que falando uma coisinha ou outra, no plenário, pro Alexandre de Moraes, mostrando que, embora ele seja novo no STF, já tem poucos anos de STF, que ele não tá ali com alguma hierarquia, ele tá ali entre os iguais, são pares. E com o tempo, o André Mendonça foi tocando dentro dos limites do STF, que a gente sabe que são limites bem espúrios, né? Nojentos, para não dizer o contrário, como, por exemplo, o sorteio que cai sempre no colo do Alexandre de Moraes, sorteio de um caso que sempre caia no colo do Dias Toffoli, sempre caia no colo do Gilmar Mendes. E aí, esses sorteios começaram a ser questionados, não só por nós da direita, mas até a imprensa prostituta começou a questionar esses sorteios. E aí, do nada, os sorteios meio que voltaram a funcionar. Teve casos que caíram no colo do Nunes Marques, e aí o caso do Banco Master caiu no colo de André Mendonça. E isso mudou o cenário. Porque aí o Vocaro, que estava esperando que a coisa andasse no ritmo do e aí, você já conseguiu bloquear a busca e apreensão? Não deu certo. Alexandre de Moraes não conseguiu bloquear ou parar, interferir no caso do Vocaro, e o Vocaro foi preso uma vez, depois foi preso 2 vezes, e nessa segunda prisão, o sicário que estava ali fazendo todo o jogo de chantagem e assassinatos, etc., tentativa de assassinato, tentativa de espancamento, inclusive de jornalistas, esse cara se suicidou-se, né? Eu vou dizer dessa maneira. O cara, né, ele teria então feito a tentativa de suicídio e teria morrido dessa maneira. Eu não caio nessa conversa de jeito nenhum, mas eu preciso fazer um resumo para você. Aí agora, o Vocaro
Ítalo Lorenzon comentou aqui com a gente, o Roverão comentou aqui com a gente. O Vocaro não é um comunista treinado. Ele nem sequer era aquele comunistinha de segundo grau que foi para a faculdade já com mentalidade comunista. Ele só é um sanguessuga da máquina estatal e dos esquemas de poder, esquemas criminosos do Brasil. Acostumado com conforto. Acostumado com confortozinho, gosta de um sapatênis, não vai aguentar cabecinha raspada, prisão, plaquinha de criminoso. E na prisão, meu irmão, o Vocaro certamente não vai querer ficar toda hora querendo pegar o sabonete no banho. Essa é a dura realidade, mas tá rindo aqui. O Vocaro não vai dar conta de ficar pegando sabonete no chuveiro. E aí, meu irmão, é aqui que entra o problema. Ele não tem psicológico para aguentar prisão, ou seja lá o que for, que esteja acontecendo com ele dentro da prisão. E ele, sim, o que eu acredito, ele vai delatar. Se não suicidarem, né, com muitas aspas, o Vocaro, ele pode sim dar com a língua nos dentes. E o Vocaro dando com a língua nos dentes, aqui a gente precisa fazer um panorama um espectro muito amplo para que vocês possam entender. Essa bomba chamada Banco Master Vocaro, ela tentou ser abafada em janeiro do ano passado. Nós comentamos no Conversa Timeline várias vezes. Teve uma operação, nego abafou, veio as denúncias do PCC alimentando e sendo alimentado por crimes financeiros a grupos terroristas. Israel entrou no cenário, falou, vocês aí do Brasil, presta atenção aqui, vocês do Brasil, nós estamos de olho aqui, tá? Que o que vocês chamam de organização criminosa apenas de narcotráfico, na verdade eles estão fazendo narcoterrorismo, porque eles estão caminhando lado a lado, financiando e sendo financiado, com trocas de armas, troca de dinheiro, né? Fazendo aquela transação financeira entre esses grupos, Comando Vermelho e PCC, e Hezbollah e Hamas. A gente está de olho em vocês aqui. Ó. Israel falou isso, saíram as notícias internacionais. Hoje, não vai dar tempo da gente tratar disso no programa, mas talvez eu fale disso amanhã. A mídia americana soltou uma matéria enorme, extensa, quase um dossiê, tá? Eu nem acreditei quando eu vi. Um dossiê enorme envolvendo BYD, Camaçaí na Bahia, trabalho escravo, Lula e China. Assim, eu tô espantado, Ramais, com duas coisas. A mídia americana mostrando aquilo que ninguém na imprensa brasileira teria capacidade de mostrar, mas não quer mostrar. Então eles não querem mostrar esse caso de escravidão. E aí o caso do Banco Master entra num momento em que o Lula está não fragilizado. Ele já é alvo, ele está sem qualquer defesa. E aí o Lula, nessa guerra do Irã, escolheu ficar do lado dos terroristas, escolheu abafar todos os terroristas para Israel e para os Estados Unidos. Já é persona não grata em Israel. Esse caso do Vocaro envolve sim, nós vamos falar do silêncio do nome do Dirceu na lista, envolve Jacques Wagner na Bahia, envolve BYD, envolve Partido Comunista Chinês na América Latina, envolve o problema do fato do Brasil não querer fazer parte ou não ter sido convidado para o escudo das Américas e a ano eleitoral. Então, quando nós falamos aqui, Ramaz, quando eu falo, você fala, e nós comunicamos aqui, inclusive eu e o Ramaz, o Ramaz sabe, ele pode dizer para vocês, ele tem total liberdade de chegar aqui, você fez essa leitura aqui, não concordo. Ele tem total liberdade de fazer isso, ele sabe disso. E da mesma forma, né? A gente já fez várias vezes no ar, cada um deu sua opinião com um fundamento, isso porque é o melhor para o Conversa Timeline. A gente debate os temas e às vezes cada um surge com uma opinião distinta e a gente vai definindo no Conversa. Exatamente, durante o programa. E aí, Ramagem, é difícil até desenhar o panorama completo, onde você tem o problema do Daniel Vocaro, do Banco Master, das delações, a questão da guerra no Irã, o Brasil, sob o regime Lula, escolhendo o lado dos terroristas e não o lado dos países civilizados que querem combater o narcoterrorismo, serviços de inteligência nos Estados Unidos e em Israel muito atentos ao que está acontecendo no Brasil, tanto nos escândalos financeiros do Banco Master, como em relação ao PCC e o Comando Vermelho, e ano eleitoral. Tudo junto e misturado. Fora o escudo das Américas, que o Brasil está fora, o Lula teve um encontro com o Rodrigo Passo, que a gente vai falar logo mais adiante na pauta, que é o presidente da Bolívia, e a situação do Lula tá assim, ele não sabe por onde ele tem que se defender. Porque esse é o problema de você estar como é que o pessoal fala no Brasil? Oposição e situação. Né? Eu não gosto muito desse termo, mas assim, esse é o problema de você estar no poder nominal. Ou seja, o Lula está como presidente do Brasil, então ele tem que decidir por onde ele vai se defender. Se ele vai se defender do caso da relação do Banco Master com Jacques Wagner. Tá difícil pro Lula, tá cada vez pior. Ou seja, tá uma maravilha para mostrar o que é esse governo que destrói o Brasil, os brasileiros, a economia, a segurança, tudo emporcalhado em corrupção, escândalo. Vai lá, Lula, tá cheio de pautas negativas. Eu já falei demais, eu só queria mostrar isso. Tava querendo te interromper, não? Não, era só isso. Ele não sabe por onde se defender, e querendo ou não, criticar o governo não estando nele é uma posição de privilegiada para nós. Não é legal, não é bom, a gente não quer o Lula presidente, mas é privilegiada porque a gente pode começar a mirar todas essas
lacunas que estão... Fora o cenário internacional, que está todo em desvantagem para o Lula. Mas, eu queria que você falasse o quanto que essa delação do Vorcaro pode realmente não só arruinar o Lula, mas favorecer o nosso trabalho de conscientizar o povo brasileiro da necessidade de Flávio Bolsonaro presidente. Corroborando tudo que o Alan falou aqui e expôs. Né? Há quanto tempo a gente está falando, Alan? Guerra de gangues, conflito de organizações criminosas de alta periculosidade, não é aqui PCC nem Comando Vermelho, é lulopetismo, STF e algumas figuraças do Centrão. Lá atrás, a gente já falou disso. O que eles fizeram? Quiseram varrer a direita do mapa, é quem defende os valores, os princípios, o melhor para a família brasileira. O maior expoente político da direita, da América Latina, Jair Bolsonaro, não tinha nada de corrupção, inventaram crimes, tiraram. Depois que eles entenderam que tiraram, varreram a direita, agora vamos continuar, a porrada de gangue começou. Ali o Lula se sentiu, demos muito poder para esse ditador da toga, esse translocado, psicopata, Alexandre de Moraes. Veio a Magnitsky, o Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, veio a Magnitsky, o ditador botou para cima do mercado financeiro. E aí a imprensa, que já tinha limado o Bolsonaro, só que a gente está de volta, a gente não cai, não é só esperança, é resiliência e força. A direita é a única força política real hoje no Brasil. Mas o que a imprensa fez? Viu? O mercado financeiro e o Lula estão muito poderosos. Vamos jogar eles de volta. Só que Alexandre de Moraes, com Gilmar Mendes, corporativismo, poder absoluto, o que eles fizeram? Lutaram. Por isso, essa porrada de gangue. Por isso que está tudo sendo exposto. E aí o grande banqueiro ostentação, que sumiu com 52 bilhões de reais, estava querendo que todo esse dinheiro fosse ressarcido pelo Fundo Garantidor de Crédito, com o ministro Alexandre de Moraes bancando todas essas ilicitudes, ia ser muito lindo, 52 bilhões de reais sendo ressarcidos pelo seguro de banco. Tudo isso acabou sendo exposto, mas estava ali para virar pizza. Por isso, quando o Alan falou, é questão de esperança, por isso que eu falo em resiliência e nossa força, porque só esperança e muita fé, porque nós temos que continuar trabalhando, porque só esperança pode gerar frustração. E o que está acontecendo? Está sendo dada uma virada, porque não pode realmente continuar, porque o país está quebrando. Semana passada, a gente falou aqui, não falou, Alan? Como foi importante essa decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal de manutenção da prisão do Vorcaro. Ou seja, Vorcaro foi preso por decisão do ministro André Mendonça, um ministro indicado por Bolsonaro. Essa é a grande ironia, né? Porque a imprensa passava pano pro ditador, agora os caras do ditador, do Vorcaro, o sicário, planejando agressão física, sabe-se lá mais o quê, contra os jornalistas. Uma decisão do André Mendonça de prisão de novo do Vorcaro foi para o colegiado, para os outros ministros, diferente daquela primeira turma, que é do Lula, que é contra a direita, que inventou crime contra Bolsonaro. Na segunda turma, quem é que está lá? André Mendonça, indicado pelo Bolsonaro, Nunes Marques, indicado pelo Bolsonaro, e o Luiz Fux, ministro Luiz Fux, um processualista, único ali juiz de carreira, que, na ação do golpe, o voto do Luiz Fux é o voto da verdade, é o voto do direito, é o voto do ordenamento jurídico, da legalidade, é o voto que demonstrou que aquilo tudo foi uma armação. Ele saiu de lá e foi para a segunda turma. Na segunda turma são esses três, e Gilmar Mendes e Toffoli. Então, maioria fez Vorcaro continuar preso. Por que isso foi tão decisivo? Que a partir dali, Vorcaro já estava contando que iria para casa, em prisão domiciliar. Porque em prisão domiciliar, eles não dão a prisão domiciliar humanitária para o Jair Bolsonaro, preenchendo todos os requisitos, uma total injustiça, uma crueldade, mas o Vorcaro eles estavam querendo. Estão querendo blindar ali o criminoso, o banqueiro criminoso que fraudou o sistema financeiro nacional, ainda estava querendo prejudicar todas as investigações, estava querendo ir para casa. O banqueiro Vorcaro estava contando com isso. Como ele ficou, e o voto do Nunes Marques era um voto que ninguém sabia como ele iria votar. O Centrão estava achando que o Nunes Marques ia votar em favor. Se o Nunes Marques votasse em favor do Vorcaro, essa delação iria para o saco. É o que a gente estava verificando. Por isso foi tão importante. Então, a delação entrou em voga. Não é apenas delação do Vorcaro, porque como o Alan colocou aqui no começo do programa, tem vários presos ou processados ali. Tem 2 servidores do Banco Central que podem delatar. A delação, diferente lá do coronel colaborador, Mauro Cid, que inventou um monte de coisa sem efetividade nenhuma, que mudou a delação várias vezes, uma delação ela tem que ser feita com fatos verídicos, com utilidade e efetividade para a investigação. Senão, não se cumpre. Então, vai se precisar disso do Vorcaro. E tem outras pessoas que podem delatar na frente do Vorcaro. Tem 2 do Banco Central. Tem o Augusto Lima, do PT da Bahia, que esteve ali, que enriqueceu, que fez negócios milionários com o Master. Tem ainda o pessoal do compliance do Master. Imagina o compliance do Master. O Master só com títulos podres. Tem aquele agente de Polícia Federal que trabalhava junto com o sicário. Então tem todas essas questões que podem delatar na frente do Vorcaro. Por isso, galera do Rio, diversas. E aí o André Mendonça fez uma distribuição
que está funcionando para a investigação. Isolou o Andrei, diretor-geral woke do Whisky, Macallan, que estava andando junto com Alexandre de Moraes e com o Vorcaro das investigações. Tirou a DIP, a Diretoria de Inteligência da Polícia Federal, que é mais uma diretoria de Lula, STF, do que de investigação de crime. Então, o pessoal que está trabalhando com o André Mendonça é o pessoal que está trabalhando conforme a lei. É isso que a gente espera, conforme a lei. Vorcaro, inclusive, mudou sua equipe jurídica, Alan. Mudou de advogado. Agora, tem uma questão. E a Vivi não atuou, né? A Vivi não atuou em nada. Aquilo ali é uma farsa, 129 milhões de reais, só demonstra o conluio do ditador Alexandre de Moraes, um criminoso que se utiliza do seu cargo público para enriquecer nesse cargo. Então, ainda o Congresso Nacional está ficando preocupado. E o Lula já chegou a demonstrar para todo mundo que está incomodado com as questões do Alexandre de Moraes. Imagina, o Lula, o grande condenado em 3 instâncias, em diversos crimes contra a administração, está incomodado. Por quê? Porque, lógico, está chegando no PT, já chegou no PT. E o Congresso Nacional, aí leia-se Davi Alcolumbre, Hugo Mota, Ciro Nogueira, diversos outros ali, estão incomodados, sabe por quê? Porque se a delação do Vorcaro vier, vai vir primeiro para quem? Contra o ministro do Supremo, ou contra a gente do Congresso? Congresso. Contra a gente do Congresso. Agora, o Vorcaro, ele não vai poder ficar fazendo seletividade. Então, isso está sendo um ótimo problema para ele ali. Então, hoje, o Lula fica avisando que está conversando com o Zanin, conversando com o PGR, que é um dos maiores culpados disso tudo. Esse é o pior PGR que já se teve ciência na existência do Ministério Público Federal. Só faz é blindar crimes, perseguir a direita e ir em favor desses criminosos. Então, tem muito a acontecer, tem muito a aparecer, porque pode ter delação, tem vários celulares e dispositivos que ainda não foram periciados. Desde lá de trás está essa briga do Lula com o STF. Ou você acha que aquele relatório do Andrei, diretor da Polícia Federal, contra o ministro do Supremo, Dias Toffoli, encaminhado ao presidente do Fachin, não teve a anuência do Lula? É lógico que teve. Então, eles estão se engafinhando, e que bom que está ali na presidência do André Mendonça, que, até esse momento, está fazendo um grande trabalho, tem que se preocupar com a sua segurança, tem que se preocupar com a segurança do Vorcaro. Isso não é palavra ao vento, não. O tal do sicário, no dia da prisão, ou se matou, ou mataram ele. Uma coisa ou outra, certo? Nos 2 casos dessa morte, é porque o que ele sabia, ou o que ele fez. Está tudo aí pronto para delatar. Então tem muita coisa aí pela frente. No Oscar, então, vai para o filme Pânico em Brasília. Quem fizer aí depois um videozinho de inteligência artificial, os apresentadores do Oscar político brasileiro. Eu sou o Alan dos Santos, estou aqui com Alexandre Ramage, e nós entregamos o Oscar da política brasileira para o filme Pânico em Brasília. Todo mundo em pânico. Melhor filme, melhor roteiro original. Esse é o prêmio do melhor filme do ano, porque nesse Oscar aí, na verdade, a gente vai ganhar a faixa presidencial em Flávio Bolsonaro.